obrigado, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Mais uma vez estou aqui. Hoje não vim pra te pedir, eu vim pra dizer muito obrigado. Hoje eu vim pra te adorar, cantar louvor e exaltar o seu santo nome lá nas alturas. Canto este hino te agradecendo, mas continuo ainda devendo por tantas coisas que fizeste por mim. Me transformou, mudou minha vida. Eu estava preso e me deste saída. Por isso eu te louvo cantando assim. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Amém. Já dessa oportunidade em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. É algo que se agrada que estou entendendo. O treinando o treino a paz nos enchido. Bem sabe o significado da palavra plena. Porque na verdade Deus nos encheu de plena paz. Mas a palavra tem um significado prático. A palavra plena significa completo, traz mudança radical de atitude, influência relacionada a um bom caráter. Isso aí é a interpretação correta da palavra plena. Um padrão ético sobre a moderação de temperamentos, a duplicidade e paciência plena, inclui tudo isso. Todas essas qualidades, para que não fique só na teoria, mas na prática. E Ele nos encheu de plena paz. Ela tem funciona em 3 lugares. Plena paz. Paz com Deus, paz conosco mesmo para distribuir para alguém, e paz para o próximo que gosta de paz. São 3 áreas que influem nessa palavra plena, com bastante paralelos, e é suficiente para nos conviver nas épocas, em todas as épocas. Minha esposa está com a oportunidade, como sempre, para ter a sua participação, para recebê-lo em Cristo, Senhor da Glória. Quem compreendeu a palavra plena? Ela inclui o fruto do Espírito com abundância ou completa. Cumprimento, amada igreja, na santa paz e serviço. Igreja, vamos louvar 370 da área cristã. Salva você, colega Sandra, louvar. Então, igreja, hoje é o último domingo do ano. Nós temos muito que agradecer a Deus, não pedir, agradecer. Passamos
passamos momentos bons, porque quando nós passamos, na minha família teve luto, na minha família teve pessoas doentes, enfermas, mas o Senhor restaurou, mas teve pessoas que partiram. Mas estamos aqui, mas temos que glorificar e dizer porque Ele é bom por tudo que nos fez. Aleluia. Vamos agradecer a Ele nessa manhã. Ó meu Senhor, dai-me mais gratidão por tudo que Tu fizeste por mim, por Tua graça no meu coração. Em me encheu de venturas sem fim, mas grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado a Ti, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, mais que mais grato a Ti, mais grato a Ti. De graças desce ao meu coração a santidade, a paz e a fé. Uso celeste consolação, em verdade estar aos teus pés, mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó paz de Senhor, mais humilhado e cheio de amor, mais que mais grato a Ti, mais grato a Ti. Ó meu Senhor, Tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz predado obedecestes assim, sangue no qual sempre posso obedecer. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó paz de Senhor, mais humilhado e cheio de amor, paz e mais grato a Ti, mais grato a Ti. Glória a Deus. Essa igreja que é a serva do Senhor já fez uma oração, mas essa manhã vamos orar pelos nossos irmãos, aqueles que estão em aflição, aqueles que são doentes, feridos, em cima do leito de dor. A nossa irmã Olga sempre está pedindo oração pela casa, pela família dela, porque ela está passando um momento difícil na sua família, com pessoas doentes. E a irmã Lucia e outros e mais. Vamos orar pelos nossos irmãos em Cristo, pela nossa família, porque estão necessitando do socorro, da misericórdia do Senhor, a família dos servos e servas de Deus. Nessa manhã nós estamos aqui, mas eles estão lá nos hospitais, acompanhando seus entes queridos. É fácil a vida não, igreja, mas
dá graça e força para suportar as lutas. Então vamos orar pelos nossos irmãos que são enfermos. Glorioso Deus Santo, aqui está a tua igreja nessa manhã. E nessa manhã te pedimos, Senhor, perdão da nossa falha, dos nossos erros, Senhor, do nossos pensamentos, aquilo que não te agrada, joga por terra. E que o Senhor venha, meu Pai, visitar os teus céus. Cada serva tua, Senhor, que está passando por luta, está passando, Senhor, por momentos difíceis na tua casa, na tua presença. Meu Pai, que o Senhor venha socorrer nessa manhã. Venha dar graça, dar força para eles permanecerem. Meu Deus, visita aqueles que estão enfermos, aqueles que passaram por cirurgia, aqueles que estão passando por uma cirurgia de emergência, aqueles que estão acamados nas suas casas, Pai. São tantos, Senhor, não tem como nós falar o nome. São muitos, Senhor, são teus filhos, são teus servos. Outra hora estava aqui fazendo a tua obra, mas essa manhã estão, meu Pai amigo, precisando do teu socorro, da tua presença, da tua misericórdia. E só o Senhor pode entrar com tua graça, com tua presença, com teu amor. Vai, Jesus, refrigerando os corações. Derrama teu bálsamo, cada coração aflito, angustiado. Não deixe eles merecer, não, meu Pai. Sustenta, dá graça, dá força, para que eles venham, Senhor, receber de ti, força e graça, para permanecer nessa luta, Pai amado, nessa prova, Deus poderoso. Eu te peço por pelas nações, Senhor, todas as nações da terra. Vai de encontro às autoridades, Senhor, dá-me por quem te alcança. Meu Deus e meu Pai, que os teus servos, os teus filhos, esse é o meu Pai de viagem, meu Pai, dá um grande livramento nas estradas, dá um grande livramento aos teus filhos, Jesus, que viajaram com a família. Meu Deus, e consola o coração daqueles que não perderam a vida nas estradas. São famílias lutadas, meu Pai, são filhas chorando, mas nós temos um Deus poderoso que vem consolar, vai consolando os corações aflitos. Meu Deus, meu Pai, vem guardar a tua igreja na terra, guarda os pastores, os presbíteros, senhores diáconos, meu Pai, os obreiros, colaboradores da tua casa, dá graça, dá força a eles para permanecer, meu Pai, os jovens, as crianças, meu Deus, os anciãos, meu Pai, todos que fazem a tua obra, venha Jesus, encontra a tua igreja, venha nos sustentar, venha nos dar força para permanecer na tua presença, para que nós não venhamos, Senhor, recuar, porque sabemos que a luta é grande, Pai amado, mas nós temos o Senhor, nós temos aquele que está no alto, Deus Santo, e o do alto, Senhor, olha para os teus pequenos, teus filhos, e nos levanta, nos fortaleça, venha abençoar o teu servo e vem trazer a palavra nessa manhã. Seja feito conforme o teu querer, conforme a tua vontade, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Falo em nome dele para sempre. Quero perguntar se tem pessoas que em outro ministério estão conosco. Tem um sinal, sim, para nós dar uma boa vida. Tem pessoas que não é crentes que estão conosco. Pessoas que ainda não aceitaram Cristo. Se tiver, sejam bem-vindos em nome de Cristo, Senhor da Glória. Vamos já meditar na palavra de Deus nesta manhã e alicerce para o nosso espírito, nossas vidas. Abre as nossas Bíblias no capítulo 13 do Evangelho de João. Capítulo 13, versículo 34. No Evangelho de João, o apóstolo João, glorificado é o nome do Senhor da Glória. Vamos meditar nela. O Evangelho de João, capítulo 13. Graças a Ele, ao Senhor, que nos deu a vitória. Não irá dar, já deu a vitória. Vamos procurando para juntos nós meditar bem nesta tua palavra. Aleluia!
Bíblia Sagrada versículos isolados. E é um grande perigo para a discussão da verdade. Versículo em, digam, versículos isolados. Qual é o versículo isolado? Vou citar um exemplo de nós ler a palavra de Deus, que é esse versículo isolado. Ele é chato. Tudo é possível que crê. Versículo isolado. Porque tudo é possível que crê segundo a vontade de Deus. Não precisa que tira o objetivo e coloca junto com o subjetivo para não transmitir heresias. Então temos que ter muito cuidado do emocionalismo e o sensacionalismo. Tudo é possível que crê. Você crê que é essa doutrina com base nesse versículo isolado? É que as pessoas deixam de interpretar a Bíblia e colocam suas próprias ideias. Está compreendendo? Você crê que é um objeto, ele transmite uma bênção? Já entrou em contradição. Objeto é objeto. Quem transmite todas as bênçãos é Cristo, Jesus diretamente na pessoa. Espiritualmente falando. Por isso que é perigoso e é contra a mesma palavra você criar uma mensagem ou interpretar a mensagem com base em um versículo isolado. Estão compreendendo? Outro versículo isolado de Jeremias 17:5. Maldito é o homem que confia no homem. É o objetivo. Devemos confiar em alguém? Devemos ou não? Compreendeu porque precisa de ensinamento? Devemos sim. Porque quem não confia em quem se deve, nega a graça. Você tem que olhar qualidades de lugar, qualidade de pessoa que você não deve confiar. É o destinado, é o inclinado ao mal. Então precisamos ter uma boa disciplina relacionada à palavra de Deus. Estou comentando sobre versículos isolados. Paulo disse a Timóteo: confia a homens fiéis. Então você não pode generalizar algo que está no isolamento, antes pelo contrário, precisa que tiram os versículos do isolamento. Entenderam? É por isso que tem criado tantos dogmas religiosos, tantas ideias opostas, tirados supostamente da Bíblia Sagrada, como usando versículos isolados para corromper o ponto etimológico da palavra, o sentido exato da palavra de Deus. Quem está compreendendo o perigo de versículos isolados? Só que esse versículo não é isolado, é versículo-chave. Para que tudo seja para a glória de Deus, diz aqui no versículo 4. Do capítulo 3 do Evangelho de João. E um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos, ponto e vírgula, de versículo interpretado. Para os outros. Assim como eu vos amei a vós, que também vós os ameis uns aos outros. Assim como ele amou. Pode citar. Oramos? Pedimos a Deus. Nós devemos sempre, irmãos e irmãs, buscar a Deus referente ao sentido que traz a palavra. Segundo a
sagrada, em que posição devemos, em que assunto, melhor dizer, devemos buscar a Deus? O que devemos mais pedir a Deus? Sabedoria. Compreender? Sabedoria. Sabedoria é o ingrediente que está ligado num gênero legítimo ao amor. Amor de Deus. Adorar. Essa sabedoria é mandamento no imperativo, que alguém só se pode revelar sabedoria através do caráter. Por isso que a palavra nos diz que quem pede sabedoria recebe conhecimento, causas, até para futuramente julgar o mundo e julgar os anjos. Quem já leu essa palavra? Não, está em 1 Coríntios 3, capítulo 6, verso 1 ao 3. Analisando, então nós temos que ter uma responsabilidade com a palavra de Deus, o Espírito Santo. Nesse versículo que lemos, Cristo está imperando, Ele está ordenando, e tudo aquilo que é ordenança de Deus, devemos sermos bem prestativos, que é para o nosso proveito presente e futuro. Dá um exemplo. Por qual motivo o cristão está em comunhão com a igreja, com a obra? Por que ele não pode ficar sem tomar a ceia? Quem sabe responder? Porque é imperativo, é uma ordenança. Está compreendendo, irmãos e irmãs? Por que as pessoas devem ser batizadas? As águas, enfim, porque é ordenança. Aquilo que é ordenança, irmãos, é algo que é recebido de graça, mas é conteúdo conservativo, para que não desviemos das missões e passamos a receber a graça de Deus em vão. Não fazer caso daquilo que recebemos e, por fim, ficamos mal informados. Agora, nesse versículo que lemos, Cristo está ordenando. Está ordenando a quem? Os servos dele. Primeiramente, ele estava referindo aos apóstolos, claro. Mas, no geral, ele está atribuindo a todos, como a ordem imperativa. O novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Porque é novo mandamento. Que existe no Antigo Testamento um mandamento de vingança, olho por olho, dente por dente, pé por pé. Quer dizer, alguém te deu uma pancada no caso, é necessário que dê outra para ela. Alguém
está no meio de vingança contra vingança. Está muito classificado no capítulo 21 de Êxodo, 22. Tem as leis civis, as leis morais, cerimoniais também. Mas desde que, vocês estão compreendendo ou não? Qual era a lei do Antigo Testamento? Então não entenderam? Vingança por vingança. Mágoa contra mágoa. Ira contra ira. E assim, a lei não aperfeiçoou nada. A lei não aperfeiçoou coisa alguma. Por quê? Ao aperfeiçoamento de Deus para com seu povo está relacionado no amor. Estão compreendendo? Por esse motivo, aqui no capítulo 15 de 1 Coríntios, eu até leio com os irmãos, se os irmãos quiserem ler, vamos avaliar que é um trabalho de ensinamento que fica na mente de cada um. O ensinamento é um depósito que o Senhor manda receber e guardar para que tenha todo momento necessário, você tem a defesa da sua fé pessoal. Por isso que a palavra ela é direcionada a todas as pessoas, principalmente hoje, no tempo da graça do Senhor nosso amado Deus. Vamos analisar bem. Abra sua Bíblia se você quiser, lá no capítulo 15 de 1 Coríntios. Vocês vão achar por bem. E vamos ler o versículo 56. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor da glória. Encontraram? Diz a palavra do Senhor, nosso amado Deus. Encontraram? Primeiros Coríntios, capítulo 4, versículo 55, depois 56. Diz aqui a palavra. Versículo 55. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, ó morte, o teu aguilhão? Diz aqui a palavra. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Algumas falam inferno. Versículo 56. O aguilhão do pecado é a morte. Diz aqui a palavra de Deus. Ou seja, o aguilhão da morte é o pecado. Diz aqui a palavra. O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é. Vocês encontraram? Ou não? O aguilhão do pecado é a morte. A palavra aguilhão é uma demonstração. Quem sabe o que é aguilhão? Aguilhão é no sentido mais plural, é uma vara com uma ponta de ferro bem afiada para tocar os bois. Quando o boi estava com preguiça, estava meio disposto, então tinha aquele aguilhão forte, aquela vara, aquele ponta de ferro bem afiada para que os bois sentissem o efeito e ficassem mais despertados. Então usa a palavra como figura sobre a morte. A morte, ela pressiona a pessoa, aterroriza a pessoa. A morte mexe com o psicológico da pessoa, como eu já disse, aterrorizando, traumatizando.
a síntese da palavra de Deus, né? É um aguilhão. Mas a força do pecado é a lei. A lei é boa, 100% boa. É justo, 100% justo. É santa, a lei é santíssima, é de Deus. Só que o ser humano é fraco. O ser humano não está preparado para cumprir as regras divinas, que eram tantas segundo a lei, já passava até de 600 regras, para chegar a uma conclusão. Em seres humanos, vários como somos, integralmente carente da ajuda de Deus. Integralmente carente da misericórdia de Deus. O que significa a palavra misericórdia? Porque o ensinamento ele traz a interpretação correta do sentido. Às vezes nós falamos misericórdia, 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 mas fica mais no clima mais religioso do que esclarecido pela palavra, interpretado. A palavra misericórdia vem de duas frases. Frases, não é fase, não é frases. Duas palavras. Misericórdia vem de duas. Aprendam, e não descobriram, descubram. Vem de duas frases, de duas palavras. Vem de miséria para acordo. Então, quando a pessoa entende as frases, fica melhor para que ela não se torne formal. Pedir misericórdia por uma obrigação simplesmente, por não descobrir o efeito da misericórdia. Então, a pessoa fracassou, ela caiu em estado de miséria. Sendo ela filha de Deus ou filho de Deus, ele entra no processo de pedir a misericórdia. Então, dentro daquele fracasso, agora a pessoa, mediante o arrependimento dado pelo Espírito Santo, Deus apanha aquele ex-miserável e passa a carregar no seu coração. O coração de Deus. Então aí é a palavra completa, misericórdia. Vem de miséria para acordo. Vem de derrota para vitória. Aleluia! Compreenderam? Vem de segunda ressurreição para a primeira ressurreição. Tudo realiza dentro do acordo que Deus permanece fazendo conosco. E o apóstolo ensinando a igreja dizia que o aguilhão do pecado é a morte e a força do pecado é... Por quê? Quando você assume algo, como é que você assume? Você é por ignorância, melhor dizer. Você faz um compromisso acima da sua possibilidade. Vai cumprir? Não, porque não consegue. Se você assume compromisso e não consegue cumprir, Deus, Ele não é leviano, Ele é dono da retidão. Então a pessoa, já que a boca pronunciou, mas algo que assim que ela pode se realizar, não entrou em pecado. Não podemos a defesa da fé, porque todo o compromisso que nós iremos fazermos, nós temos que dizer assim, a fé
fidelidade, não pode faltar. O que é a permissibilidade? Ele irei fazer isto ou aquilo, se Deus e se vivermos. Então a pessoa não tem nenhum tipo de compromisso com o pecado. Ela está ingressada no código da submissão a Deus. Israel foi diferente. Lá no Monte Sinai, no pé do monte, eles assumiram a palavra do ego. Então, que é ego? Chega para alguém dizer assim, ó, eu vou fazer em nome de Jesus. Pronto, isso é juramento. Aprenda a expressar a palavra, para que as próprias palavras não venham aprisionar os. Ele ia fazer isso, aquilo, em nome de Jesus, se viver, se Deus permitir. E a pessoa vive em observação, a santidade, isenção do pecado e testemunhando do amor de Deus. Porque dentro desse comentário que nós estamos realizando, vou fazer uma expressão. O que significa jurar? Se alguém não sabe, como Jesus falou, Tiago também, não é? Confirmando as palavras de Cristo, no capítulo 5, nos versículos na sequência, 12, de Tiago, ele dizendo, não jureis. Não é isso? Por nada. Mas a questão é que você precisa aprender, quem ainda não descobriu, precisa aprender o que significa jurar. Quem sabe? Quando nós não sabemos, podemos desperdiçar o tempo. Jurar é a pessoa dizer que vai fazer algo. Pode tomar o sol como testemunha, a terra, o céu, Jerusalém, Jesus, Deus, o Espírito Santo. Algo mais superior do que pessoa como testemunha. Então isso é jurar. E os crentes fazem muito isso. A gente ouve, não é porque eles querem fazer, é porque não aprenderam o significado importante de propósito com Deus. Quer dizer, o propósito Deus já fez para conosco no salvou. Porém, a gente quer sempre fazer como Jacó, não é? Se Deus me der aquilo que ele falou, eu farei lá, vou fazer um voto. E Jacó fez um voto que Deus já tinha falado, eu vou te dar. Antes que ele fizesse. Então, às vezes a pessoa, essas às vezes, convicções que daria mais certo, mas eu quero referir isso. Jurar é você tomar o nome de algo que já foi dito como testemunho. E obrigatoriamente é preciso cumprir. Só que a pessoa não sabe se ela cumpre, porque ela não tem certeza do dia de amanhã. Então Jesus, o Senhor da glória, para isentar as pessoas que vêm pecando com os próprios lábios, já fez a dependência. Depois na sequência, interpretando a palavra amor, como nós temos. Por isso que é bom aprender. No Código da Lei, do capítulo 20, de Êxodo, lá está escrito assim, ó, não tomarás o nome teu Deus em vão. Porque o Senhor teu Deus não terá cor. É bom que todos respondam, porque se nós vivermos sem uma meditação plena, nós não estamos desfrutando do tempo do amor de Deus.
Aí a palavra diz: porque o Senhor teu Deus não terá por inocente aquilo que tomar o nome do Senhor teu Deus em... O que é tomar o nome de Deus em vão? No sentido, uma expressão mais simplificada, você prometer que vai fazer e não fez. Ai, mas atrapalhou. Não, quem atrapalhou não foi o diabo, não. Quem atrapalhou você não fazer foi você mesmo. Está compreendendo? Porque usou palavras excessivas, excesso de palavras, que você não podia cumprir. Não sei se vocês estão compreendendo. A vida diária com Cristo, uma vida boa, uma vida liberada, porque é o amor de Deus. Analise bem. Analise bem, é preciso que compreenda, irmãos. Porque a Bíblia diz: quando alguém ouve a palavra e não compreende, o que acontece? O inimigo tira aquilo que foi semeado em seu coração. E a parte mais sensível que o inimigo toca em nós, qual é a parte mais sensível que ele toca? É o psicológico. É a parte psicológica. Lá ele vai pedir para mudar de ideias. Colocaram missões, o que aconteceu com Eva lá no jardim com Adão. Não, Deus não deu todas as bênçãos, não. Dá uma bênção retida, psicológica. Influenciou. Agora, analise bem o efeito que traz a palavra de Deus. Quando Jesus, Senhor da glória, deu a ordem imperativa, por um imperativo, aos seus discípulos, dizendo: e um novo mandamento vos... O quê? Vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Diz a palavra de Deus. O amor, ele está na base das classificações que cabe amar. Segundo as estatísticas, as origens da palavra de Deus vem do Novo Testamento, é um novo mandamento, vos dou, que vos amei uns aos outros como eu vos amei. O Novo Testamento foi escrito em grego. Estão compreendendo? E a palavra em grego, ela é interpretada no Novo Testamento como as quatro qualidades de amor. São séries, são muitos paralelos referentes ao amor. Mas as quatro qualidades principais referentes ao amor, existe o amor eros, isso no grego, amor dedicado à família. Quando a moça ainda solteira, na casa do seu pai, primeiramente Deus, depois os pais. Quando ela casa, primeiramente Deus, segundo o esposo e terceiro os pais. A família é a esposa. Aprendeu um regulamento importante? Então, esta ela ingressa no amor eros. O amor dedicado à esposa, o esposo com a esposa com o esposo. Os pais que estavam em segundo lugar, depois de Deus, passaram para terceiro. Para não negar, não relacionar, ou seja, não tem relacionamento contrário. Vocês nunca leram na Bíblia que está na lei do Antigo Testamento, mas é lei moral que passa para o Novo Testamento. Quando a mulher, a filha, solteira, está na casa do pai, Deus aprova o voto que a filha faz
ser isolado, porque é transgressão contra a palavra de Deus. Quem já leu isso? Nunca leu? Depois que a mulher se casa, Deus só aprova a mulher casada. Deus só aprova o voto da mulher casada se o marido concordar. Quem já leu? Porque tem pessoas que deixam um para o outro e vai à frente. Abra suas Bíblias lá em Números, depois vamos analisar bem. Capítulo 30 de Números. Depois vamos para o Novo Testamento, sobre o efeito desse amor. Como ele funciona referente à lei moral de Deus. A lei moral do Senhor, nosso amado Deus. Da igreja, somos a igreja, somos nós, precisamos ser bastante doutrinados por Deus, doutrinados por Cristo, o Senhor da glória. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Números capítulo 30. Vamos ver o versículo 1 até o 3, depois leremos o versículo 6. Analisemos aí, não sei se é uma santa dá para ler para nós. Números capítulo 30, versículos 1 ao 4. Acompanhando, prossiga. Também quando uma mulher se devota ao Senhor, com obrigação de se livrar em casa de seu pai, na sua mocidade. Isso. E seu pai ouvir seu nome e a sua obrigação, doa sua alma, e seu pai se calar com ela, todos os seus votos serão pagos, e toda obrigação com que doa sua alma será valiosa. Versículo 5, perdão. Mas, se seu pai se opuser de ele a ouvir todos os seus votos e as suas obrigações, como tiver criado sua alma, não serão pagos. Mas o Senhor lhe perdoará, porquanto seu pai lhe perdoou. Compreenderam bem? Como esta palavra de Deus não é de qualquer maneira, se ela tiver, como a irmã eu, sendo ela tem pai, a comunicação é diretamente com o pai. Se ela fizer um voto de compromisso e o pai não concordar, Deus cancela o compromisso para garantir a palavra de quem? A palavra de Deus que está no Pai. Versículo 6, irmão. Glória a Deus. Versículo 12. Porém, se seu marido desamolou o dito e sofrido, tudo quanto saiu dos seus lábios e dos seus votos, quer a obrigação da sua alma, não será pago. Seu marido desamolou, e o Senhor lhe perdoará. Isso. Falta de comunicação entre a esposa e o crente, marido não é, e vice-versa, assim por diante. Mas a lei do amor, Deus,
precisa que seja observada conjugalmente, glorificando a palavra de Deus. Vamos para o contexto de Coríntios, capítulo 7, verso 5. A irmã mesmo pode ler. A irmã Sandra mesmo pode ir lá para o Novo Testamento. E alguém poderá dizer, mas isso foi no Antigo Testamento. Não, a lei moral, o amor que nós estamos falando, a família, ela está no Antigo e Novo Testamento. 1 Coríntios, capítulo 7, e versículo 3 ao 5. O marido paga a mulher a devida benevolência, da mesma sorte a mulher ao marido. Versículo 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Versículo 5. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento por algum tempo para vos aplicar-vos à oração, e depois ajudar-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Continência e separação, um sem amor do outro. Obrigado, irmão. Pode sentar. Analise bem. Então, este é o amor, o efeito do amor e do grego. Amor, Deus. A mulher vai fazer um compromisso com Deus, claro, vai fazer no permissivo e não no solene. Solene é juramento. Eu vou fazer em nome de Jesus. Ela jurou. Eu irei fazer em nome de Jesus, se viver, se Deus permitir. Não jurou. Se não fizer também, não pecou. Porque está sob a permissibilidade de Deus. Só que o contato do esposo com a esposa precisa que seja mútuo. Essa é a função do amor. Quantas vezes a gente tem parado com casos, ignorantemente o homem diz a esposa responde: não me toque, estou numa campanha no monte. Sabe quem está no meio dessa campanha? Satanás, porque ele está de acordo com a palavra que acabou de ler aí. Não defraudeis uns aos outros, a não ser por consentimento. Versículo 5. Você é uma mulher fazer uma repetição desse mesmo versículo? Faça. Não vos defraudeis um ao outro, senão consentimento por algum tempo para vos aplicar a oração, e depois ajudar-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa Incontinência. Vamos fazer uma separação para a oração? Vamos fazer para o jejum? Vamos, se tiver de acordo. Não me toca para no jejum, não, depois eu ficava no monte. Então aí, não é o amor eros. É o falso, é a falsificação da palavra de Deus. Então, este amor, o casal está ligado. Ligado ao quê? A corpo. Entra para problemas, porque alguns são um é crente, o outro não é, mas tem que haver o equilíbrio. Por isso que há um seminário para casais, com base nele que estou referindo, é indispensável. Porque luta, irmãos, já não é boa. E ainda você passar a luta porque inventou e ignorou. A esposa ignora o marido ignora a esposa. E aí Satanás que está ao redor, passa a ficar ao redor, termina naquela incontinência. Tão importante é o ensinamento que nos edifica. Não sei se vocês estão compreendendo. Então, relacionado, o amor é indispensável, principal, a virtude da humildade, para comunicar uns com os outros, eles têm a comunidade. A esposa, a mulher, ela não é objeto descartável, nem está compreendendo. A mulher é conhecida na Escritura como
troféu que Deus deu ao marido, chamado coroa. Coroa de ouro, no caso, ou de prata. É valorosa, preciosa. É algo que Deus deu com precisão. O esposo também. E com efeito, eu já vi casos terríveis. A esposa tem muita boa vontade de servir o marido, mas tem parte que às vezes não sabe. E ela faz um bolo e aquele bolo não ficou tão bom. E o marido despreza a mulher e diz assim: a minha mãe faz muito melhor. Desmoronou a esposa. Negou o efeito do amor. Ela faz melhor, a esposa fez com todo prazer, não fez melhor porque não sabia fazer. Então está negando o efeito do amor de Deus, o amor da família. É uma realidade, tantas coisas que vêm na caminhada longa da vida e precisa estar sempre com base aonde? Na palavra do Senhor, nosso amado Deus. E vocês estão compreendendo? Amor. E existe um amor, na tradução do Novo Testamento, o amor fileu. Esse amor fileu é o amor que denota verdadeiros amigos para amigos. Verdadeiras amigas para com amigas, verdadeiro perdão para o ofensor, o efeito puro do perdão para quem necessita. Ele é com base no amor fileu. Mas é bem conhecido de todos, creio que sim, que Pedro negou Jesus 3 vezes. Todos conhecem. Bem comentado. E Pedro, como ser humano, ficou desorientado, ficou desanimado, e talvez pensando até ele não seria aquilo que ele tanto tinha vontade. Cristo, ele arrependeu. Quando Marcos escreveu na texto da ressurreição, capítulo 14 na sequência, versículo 5 na sequência, aí Jesus manda comunicar para os apóstolos: diga aos apóstolos que eu, meus irmãos, os servos, que eu ressuscitei, vou a Galileia, e eles me verão. E diga também a Pedro, que tinha negado. Então é o efeito do amor fileu. Diga a Pedro que ele não pode faltar naquela reunião. E quando Jesus encontrou Pedro, Jesus chama Pedro e faz a pergunta que todos sabem. Por 3 vezes, ele disse: Pedro, tu me amas? Como os irmãos sabem, a pergunta. Estou lendo que todos conhecem, o texto mais conhecido. No capítulo 21 do Evangelho de João, versículo 21 na sequência. Aí Pedro confessou que eu amava. Aí Jesus aplicou a natureza do amor fileu. Aprenda essa palavra, é importante na tradução, para não inverter os valores. Aí Jesus Cristo disse a Pedro: você está perdoado de verdade. Você está perdoado sobre o seu pecado e você está colocado em plena sociedade. Vai apacentar meu rebanho. Esse é o verdadeiro amor. Pedro, você me negou, eu te perdoo, mas eu não quero ficar longe de você nem um pouquinho. Glória a Deus! Aleluia! Amor fileu. Você perdoa e continua em contato com a pessoa. Olha, sobre esses comentários, surge também as vezes. Mas, irmãos, tem pessoas que ela perdoa, você perdoa ela,
e ela não quer se portar como arrependida. Então ela não se converteu, ela não se arrependeu, ela fingiu de arrependimento, se arrependeu. Agora Pedro não. Pedro, ele se arrependeu com verdade. O filho pródigo arrependeu de tal maneira que alcançou a natureza do amor filial. Porque o pai perdoou o filho e, testemunhando, contesta em todos aqueles atavios que um perdoado tem direito. Quer dizer, o pai perdoou o filho e disse: olha, eu não quero ficar longe de você nem um segundo, quando nós estamos unidos novamente, com o amor filial de Deus. Não é o perdão, melhor dizer, é o perdão através do amor filial de Deus. Perdoa e quer continuar juntinho como antes. É o verdadeiro perdão, estão compreendendo? Demonstrando o verdadeiro. Não, eu perdoei, mas eu para lá e ele para cá. É falso. E deu exemplo de Pedro. A Bíblia nos dá exemplo sobre o filho pródigo e as ações de um amor de amigo para amigo ou amiga para amiga tem o efeito pleno desta palavra, este amor. Porque em nós, dentro de nós, olhe para cá em nós, dentro de nós, Jesus colocou sabor, bom sabor. E esse bom sabor é de desejar seguir a Ele. Sim ou não? E Ele, sabendo disto, Ele deu a ordem: vocês, para me servir, é preciso que tenham amor uns aos outros. Porque Deus, a presença de Deus, só é classificada a presença de Deus espiritualmente somente quando as pessoas estão unidas nesse amor filial. Vocês sabiam que tem pessoas que têm dons de Deus, expulsa demônios, às vezes prega a palavra e Deus não está presente? Ele deu só o dom, mas não deu a presença literária, como fala no coração. Deus só está presente em duas vidas que comentam sobre Ele. Estão compreendendo? Onde estiver 2 ou 3 reunidos, isso não significa que a pessoa tem dom e Deus usa ela e não habita nela. Ela é contra a outra pessoa, às vezes por motivo de criar polêmica. Deus usa e não, mas o amor que deu, Deus usa e habita. Tanto é que entre os 8 livros de Deus, os arquivos de Deus escritos sobre as boas obras, existe o livro das memórias. O homem perdoado, a mulher perdoada, comenta um com a outra, ou um com o outro. E naquele comentário testemunha que quem ama tem a Deus. Respeita a Deus. Em Malaquias capítulo 3, verso 16, diz a palavra que os que temem a Deus fala com seu companheiro e o Senhor apenas e o ouve. E há um memorial escrito sobre a procedência do amor de Deus, está no horizontal. O amor importante. E há neles um memorial escrito. Paulo exortando a igreja as igrejas têm estado sobre as suas ordenanças em Cristo, ele exortou os membros: não embriagueis com vinho, mas enchei. Para qual finalidade subjetiva?
puder dar uma leitura para nós, ler versículos 18 e 19. A irmã mesmo pode ler, se for possível. Efésios capítulo 5, versículo 18 e 19, 20. Aleluia! Isso, irmão. Muito obrigado às irmãs pela atenção voltada à palavra, porque chega um momento que vai precisar. 5, versículo 18, depois de 19. Só um momento, irmãos. Essa leitura chama objetivo. O objetivo é não embriaguez com. Não é vinho, não é simplesmente vinho alcoólico, bebida alcoólica, é a embriaguez da mente. Os maus pensamentos, Jesus disse em Mateus 19, capítulo 19, os corações procedem dos maus pensamentos. Pode prosseguir, por favor. Compreenderam? Para que precisamos encher do Espírito Santo? Por qual motivo? Tecer bons comentários. Falando entre nós. Falando. Não é hoje suposta, parece que você não sabe nada. Tem pessoas que inventam contar a sua vida, ao invés de ela ouvir e depois distribuir também, não. É para ter, quando ajudar, colocar para tecer bons comentários, falando entre vós, em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando a Deus com votos, com graça em vossos corações. Tem pessoas que ficam esperando a outra, será da minha vida, eu não sei, eu vou lá porque fulano vai contar a minha vida. A palavra diz para que nós enchemos do Espírito Santo para comentar sobre coisa suficiente, que é o ministério pessoal de cada um. E concluindo o versículo 20, isto, compreenderam? Quer dizer, graça por tudo, mas foi impedimento. Aparece uma notícia, fulano foi atropelado, está no hospital e para mim de amor, você não vai dar graça, você vai orar. Jesus, o Senhor da glória, quando entrou em Jerusalém, ele não deu graça, ele chorou pela incredulidade do povo. Não vai generalizando tudo não, que atrapalha. Compreendeu o perigo do versículo isolado? Foi dito no princípio. Fulano está desempregado, graças a Deus. Não. Está desempregado, ore para que Deus prepare emprego. Não é que aí graça por tudo é um versículo isolado que precisa ter discernimento. Um irmão, por exemplo, estava dando um testemunho, ele foi atropelado, ficou todo quebrado, todo desmontado, e o irmão disse assim, graças a Deus. Ele falou, graças a Deus porque não foi você. Está compreendendo? Tem pessoas que é simples, mas não tem prudência. Não falar e não reagir. É uma realidade. O amor fileu é aquela demonstração que Deus disse à mulher samaritana. No capítulo 4 de João, no 3:4, ele diz para a mulher assim: mulher, Deus é Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores adorem Espírito. Agora vamos fazer o gráfico. O amor filial. Importa que os verdadeiros adoradores adorem a Deus em Espírito. Faça assim. Em Espírito. Calma. E na mão contrária. E em verdade. Em Espírito é servir diretamente a Deus, perdendo dos ídolos.
se nega horizontal, o amor é falso. Aquele que diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão nem precisa ler irmão que escreveu. Então a meia verdade transforma tudo em falsidade, tudo em mentira. Aprendeu a fazer o gráfico? Em espírito. Vamos, irmãos, não é não? Quando o exército está em treinamento e quem está instruindo, eles não obedecem sempre os seus gestos, instruções. Deus é em espírito. Vira a mão. E em verdade. Novo mandamento vos dou que vos ameis uns a Deus. Em espírito. Vocês podem ver que na observação a situação do Evangelho não está muito bem, não. É tanto ministério isolado, é tanto crente isolado, não é julgando, é discernindo, é tanto crente isolado dos outros. Eu já ouvi até pessoas dizer, você já deve ter ouvido também, que não cumprimenta irmão de outro ministério. Já ouviram falar isso? Não, eu já ouvi.